pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. Pela Primeira Liga da Arábia Saudita, temos a equipe do Damark enfrentando a equipe do Al Nassr. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Damark, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Damark é a 11ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Al Nassr, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Al Nassr, pelo Campeonato Árabe, é a 3ª colocada com 57 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 5 vitórias ficaram com a equipe do Al Nassr. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora, Al Nassr para vencer. Liga Campeonato Espanhol, temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Espanhol. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Valência é a 14ª colocada no Campeonato Espanhol com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Espanhol, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e empatou 1. A equipe do Espanhol é a 13ª colocada com também 38 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 empates e 1 vitória para a equipe do Espanhol. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance, caso fora, onde haja um vencedor na partida. Copa da Turquia, temos a equipe do Konyaspor enfrentando a equipe do Galatasaray. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Konyaspor, venceu 4 e perdeu 1. Pelo Campeonato Turco, a equipe do Konyaspor é a 11ª colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Galatasaray, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 4. A equipe do Galatasaray pelo Campeonato da Turquia é a 1ª colocada com 77 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Galatasaray. Melhor opção para esse novo encontro, já que as equipes estão bastante equilibradas, vamos de partida acima de 1,5 gols, sendo que a última partida entre as duas equipes ficou no 0 a 0. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Dender enfrentando a equipe do Charleroi. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dender, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Dender pelo Campeonato da Bélgica é a 6ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Charleroi, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Charleroi é a 1ª colocada com 27 pontos ganhos. Nos últimos 3 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias ficaram com a equipe do Dender e 1 vitória para a equipe do Charleroi. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance, Charleroi para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Liga da França, temos a equipe do Nantes enfrentando a equipe do PSG. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, venceu 2, perdeu 3. A equipe do PSG é a 1ª colocada com 77 pontos ganhos. Já a equipe do Nantes, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4, perdeu 1. A equipe do Nantes é a 14ª colocada com 30 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos das duas equipes, 1 empate e 4 vitórias para a equipe do PSG. Como a equipe do PSG está fazendo uma excelente campanha, para esse confronto entre Nantes e PSG, vamos de fora, PSG para vencer. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Aston Villa. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Manchester City pelo Campeonato Inglês é a 5ª colocada com 58 pontos ganhos. Já a equipe do Aston Villa, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 4. Pela Premier League Campeonato Inglês, a equipe do Aston Villa é a 7ª colocada com 57 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias ficaram com a equipe do Manchester City, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Aston Villa. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Manchester City para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Mallorca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, teve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Barcelona é a 1ª colocada do Campeonato Espanhol com 73 pontos ganhos. Já a equipe do Mallorca, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2,
venceu 2. A equipe do Mallorca é a 7ª colocada, com 44 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos essas duas equipes, 4 vitórias para a equipe do Barcelona e 1 empate. Melhor opção para esse novo confronto, vamos de casa, Barcelona para vencer. Pela Copa de Portugal, temos a equipe do Rio Ave enfrentando a equipe do Sport. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rio Ave, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Rio Ave é a 11ª colocada do Campeonato Português, com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Sport, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 4. A equipe do Sport pelo Campeonato Português é a 1ª colocada com 72 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para essa Copa de Portugal, vamos de fora, Sporting para vencer. Campeonato Brasileiro, oferecimento Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas. Para garantir qualidade e certificação, venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Cuiabá. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Atlético Goianiense é a 14ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Cuiabá, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Cuiabá é a 5ª colocada com 7 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos das duas equipes, 1 vitória para a equipe do Atlético Goianiense e 4 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Volta Redonda enfrentando a equipe do Ferroviário de São Paulo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Volta Redonda, perdeu 4 e empatou 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Volta Redonda é a 19ª colocada, ainda com nenhum ponto marcado. Já a equipe do Ferroviário, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Ferroviário é a 12ª colocada com 5 pontos ganhos. O último confronto nessas duas equipes, 1 vitória ficou para a equipe do Ferroviário. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Copa Libertadores, temos a equipe da LDU de Quito, do Equador, enfrentando a equipe do Flamengo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da LDU, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Pela Copa Libertadores do Grupo C, a equipe da LDU é a 1ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Flamengo, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E pela Copa Libertadores, também do Grupo C, a equipe do Flamengo é a 3ª colocada com 3 pontos ganhos. Os últimos 4 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória ficou com a equipe da LDU, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Flamengo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Flamengo para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Guarani do Paraguai enfrentando a equipe do Independente da Argentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani do Paraguai, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Pela Copa Sul-Americana, a equipe do Guarani é a 1ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Independente, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Independente pela Copa Sul-Americana é a 3ª colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse novo encontro entre Guarani e Independente, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Copa Libertadores Grupo E, temos a equipe do Colo-Colo do Chile enfrentando a equipe do Racing da Argentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Colo-Colo, venceu 2 e empatou 3. Pela Copa Libertadores, a equipe do Colo-Colo
é a terceira colocada com apenas um ponto ganho. Já a equipe do Racing, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Racing, pelo grupo E, é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Racing. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Copa Libertadores, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Nacional do Uruguai. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Pela Copa Libertadores, a equipe do Internacional é a primeira colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Nacional, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 3. E pela Copa Libertadores do grupo F, a equipe do Nacional é a quarta colocada ainda com nenhum ponto marcado. Dos últimos 4 jogos enfrentados por essas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Internacional e 2 empates. Melhor opção para esse confronto entre Internacional e Nacional, vamos de casa. Internacional para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Vasco enfrentando a equipe do Lanús da Argentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Vasco, pela Copa Sul-Americana, é a segunda colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Lanús, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e empatou 4. A equipe do Lanús, pelo grupo G, é a primeira colocada com 4 pontos ganhos. Nos últimos 2 confrontos entre essas duas equipes, uma vitória ficou para a equipe do Vasco e um empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Vasco para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Barcelona do Equador enfrentando a equipe do Universitário do Peru. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Barcelona, pelo grupo B, é a segunda colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Universitário, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. E pela Copa Libertadores, a equipe universitária é a quarta colocada ainda com nenhum ponto marcados. Os últimos 2 confrontos essas duas equipes, 2 vitórias ficaram com a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Barcelona para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Melgar do Peru enfrentando a equipe do Porto Cabaleiro da Venezuela. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Melgar, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. A equipe do Melgar, pelo grupo G da Copa Sul-Americana, é a quarta colocada com apenas um ponto ganho. Já a equipe do Porto Cabaleiro, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, perdeu 2, empatou 2. E pela Copa Sul-Americana, a equipe do Porto Cabaleiro é a terceira colocada também com um ponto ganho. Melhor opção para esse confronto entre Melgar e Porto Cabaleiros, vamos de casa. Melgar para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Canilspor vs Galatasaray, partida acima de 1,5 gols. Nantes vs PSG, fora, PSG para vencer. Manchester City vs Aston Villa, casa, Manchester City para vencer. Barcelona vs Mallorca, casa, Barcelona para vencer. E o Ave vs Sporting, fora, Sporting para vencer. LDU vs Flamengo, partida acima de 1,5 gols. Carabobo vs Universidade do Chile, partida acima de 1,5 gols. Guarani vs Independente, partida acima de 1,5 gols. Vasco vs Lanús, uma dupla chance, Vasco para vencer ou partida terminando empatada, empate casa. Internacional vs Nacional, casa, Internacional para vencer.